Olá, pessoal! Vamos trabalhar um pouquinho agora sobre o sistema cardiovascular. Quando eu falo em cardiovascular, meu quinto, qual é o órgão que vocês lembram? O coração. Muito bem. Onde fica o coração? Bem no meio do peito. Bem no meio do peito. Por que algumas pessoas dizem que o coração está do lado esquerdo? Porque ele tem uma pontinha aqui, ó, esse é o nosso coração. E essa pontinha, ela encaixa no lado esquerdo do nosso peito. Por isso que os nossos pulmões, por exemplo, têm tamanho diferente. O pulmão esquerdo, ele é um pouquinho menor, para encaixar a pontinha do coração. E essa pontinha, ela bate com muita força, certo? Por isso que quando nós colocamos a mão no peito, o que nós sentimos é o coração batendo do lado esquerdo. Mas não é, é só a pontinha, tá bom, gente? O coração tá bem no meio do peito, nesse espaço aqui que é chamado de mediastino, tá bom? Mediastino, então é o nome do espaço onde fica o coração. Certo, pessoal? Muito bem. Agora vocês vão ver como é incrível trabalhar o sistema cardiovascular. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer para vocês, eu vou apresentar o coração para vocês. Este é o seu coração. É o meu coração. É o coração de todo mundo. Mas, e esse azul e esse vermelho? Isso não, tá bom, pessoal? Isso aqui, as cores no coração, vermelho e azul, só estão representando o sangue que está cheio de oxigênio e o sangue que está cheio de gás carbônico. Agora, vocês vão conseguir entender por que a prof ensina primeiro o aparelho respiratório para depois virmos para o cardiovascular. Porque os dois têm uma ligação muito grande. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então, aqui está o nosso coração. O coração, ele é dividido em 4 partes. 2 átrios e 2 ventrículos, certo? Muito bem. O coração é um órgão muscular. Ele é feito de músculo. Não existe osso no coração, certo? Pessoal, o nosso coração, ele faz 2 movimentos. O de sístole e o de diástole. O de sístole é quando ele se contrai. E quando ele pensa uma esponja, quando eu aperto uma esponja, todo o sangue, toda a água da esponja, por exemplo, ela sai fora, não é? E se eu estivesse com a mão dentro de um balde, a hora que eu solto a esponja, ela enche de água de novo, não é verdade? O nosso coração é exatamente assim. Quando eu falo sístole, ele contrai. E quando eu falo diástole, ele relaxa. E aí ele enche de novo. Entenderam, pessoal? Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Cada vez que eu falo sístole, é uma batida forte do coração e o sangue sai daqui de dentro, pessoal, e vai para o nosso corpo. Entendido? Muito bem. Então, vocês estão vendo esses caninhos aqui? Tudo isso aqui são vasos sanguíneos, como esses aqui também. E esses vasos sanguíneos é que levam o sangue do corpo todo para o coração e do coração para o corpo todo, certo? Esses vasinhos aqui, eles são as artérias e as veias. Qual a diferença de artéria e veia? Gente, as artérias, elas levam sempre o sangue que sai do coração. E as veias, elas carregam o sangue do corpo para o coração. Entenderam? Nós temos no nosso corpo uma quantia de sangue. E esse sangue fica sempre circulando, certo? Se não tivesse o coração batendo, ele ia parar de mexer no nosso corpo. Claro que a gente ia morrer, certo? Porque precisa de alguma força que faça o sangue girar. E essa força é o nosso coração. Muito bem.
Dá uma olhadinha nisso aqui. É muita artéria, é muita veia, não é? Não é. Na verdade, tem muito mais do que vocês estão vendo aqui, gente. Muito mais. Se a gente cortar a ponta do dedo, não vai sair sangue? Vai. Por que que vai sair sangue? Porque ali tem vários vasinhos sanguíneos. Olha só. Primeiro eu vou explicar para vocês qual a diferença de artéria e de veia, para vocês entenderem. Então, o coração, ele é um órgão muito forte. Ele tem que jogar o sangue para o nosso corpo com muita força, não é verdade? Para isso, os vasos sanguíneos que tiram o sangue do nosso coração, eles têm que ser muito fortes, certo? Porque senão ele bate forte o coração aqui para jogar o sangue para o vaso sanguíneo aqui e esse vaso podia estourar. Para que isso não aconteça, os vasos que tiram o sangue do coração são as artérias, porque elas são muito mais grossas, certo, pessoal? Elas são mais grossas e elas são, então, mais fortes, mais largas, mais resistentes, tá bom? Por outro lado, os vasinhos que trazem o sangue de volta para o coração, olha aqui, por exemplo, pessoal, eles são mais fininhos, porque o sangue, quando está voltando para o coração, não tem mais tanta força. Quando ele sai do coração para ir para o corpo todinho, aí sim tem que ser com força. Mas quando ele vai voltar para o coração, ele volta com mais calma. Entenderam, pessoal? Sem tanta pressão. Por isso que os vasos sanguíneos que trazem o sangue de volta para o coração podem ser mais fininhos. Então, são as veias. Retomando. Coração é dividido em 4 partes, 2 átrios e 2 ventrículos, certo? Muito bem. Outra coisa, o coração é um órgão muscular, não tem osso no coração. Mais uma informação. Os vasos sanguíneos que tiram o sangue do coração, por onde o sangue passa quando sai do coração, quando sai do coração são as artérias. E quando volta para o coração são as veias, certo? Muito bem. Pessoal, preciso que vocês conheçam mais um tipo de vasinho que são os capilares. Os capilares, eles são vasinhos tão fininhos, que eu posso dizer que é menor do que um fio de cabelo a espessura dele. E aonde que existe capilar? Em todo o nosso corpo existe capilar. Olha só, quando você corta a pontinha do dedo e sai sangue, o que você cortou ali foi um capilarzinho, porque você não consegue enxergar de tão fininho que ele é, mas ali sai sangue, certo, gente? E não importa se é no dedo ou em qualquer parte do corpo, tá bom? Vejam bem, olha essa imagem. Estão percebendo que tem uma perna vermelha e uma perna azul? Todo mundo é assim? Não, pessoal, todo mundo tem os 2 tipos de sangue no corpo todinho, ou seja, aqui é só para vocês entenderem. Na nossa perna direita, por exemplo, aqui olha só, quando eu olho para um desenho, ele tá sempre olhando para mim, certo? Então, esse boneco aqui, esse desenho aqui tá me olhando, essa aqui é a perna direita do boneco, do menino, certo? Aqui tem um sangue que saiu do coração sempre na cor vermelha, é o vaso. Então, as artérias eu desenho na cor vermelha, tá bom, pessoal? E o sangue que sai do coração pro corpo, ele vem cheio de oxigênio. Aí ele passa pelo corpo todinho, ó. Ele vai pra cabeça, vai pros braços, pros 2 braços. Certo, gente? Ele vai para nossa barriga, vai para o bumbum, para as nossas pernas, para a pontinha do pé e vai levando oxigênio pelo corpo todinho, certo? E esses vasos, olha, ele começa bem grande e ele vai ficando mais fininho, fininho, até que ele se torna um capilar, que é aquele vasinho que a prof falou, fininho como um fio de cabelo. Por que isso acontece, pessoal? Porque tem que chegar em todas as partes do corpo. E
esse capilar é quando o nosso sangue vai deixar o oxigênio que ele carregou e vai pegar as impurezas, vai pegar o gás carbônico do corpo para jogar para fora do nosso corpo. Ah, agora estão entendendo, olha só. Os vasos que tiram o sangue do coração são as artérias. E as artérias, elas levam o sangue pelo nosso corpo inteirinho. Quando eu falo em artérias, vocês podem ver os vasinhos vermelhinhos, tá? Que estão aqui, mas também estão aqui. Não dá para enxergar, mas também estão aqui, tá? Aí, pessoal, pelo corpo todinho, essas artérias aqui, elas vão se dividindo para levar sangue para todos os pedaços do nosso corpo. Pro pescoço, pra orelha, pro nariz, pro queixo, pro dedo, pro bumbum, pra cabeça, pras nossas pálpebras, pra nossa boca, pros nossos órgãos internos, certo, gente? Quando ele fica bem fininho, as nossas células vão entrando lá, bem fininho, vazio, em todas as partes do corpo, deixam o oxigênio para a célula produzir energia e retiram o gás carbônico, certo, pessoal? Daí, veja bem, o sangue que deixou o oxigênio, ele vai ter que voltar para o nosso corpo, lá para o nosso coração, por outro vaso. Então, deixou o oxigênio e agora o sangue pegou o gás carbônico e para ele voltar para o nosso coração, ele vai por esses vasinhos que a gente representa de azul, que são as veias. Entenderam, pessoal? Sai do coração pela artéria, até que chega uma parte do corpo, pelos capilares, deixa o oxigênio, pega o gás carbônico e não volta pelo mesmo vaso. Não volta por uma artéria. Vai voltar pelas veias, certo? Muito bem. E vai voltar para o coração. Sai do coração para o corpo e volta do corpo para o coração. Mas vamos pensar agora, o que é que o nosso sangue vai fazer com esse gás oxigênio? E da onde que ele vai pegar o gás carbônico? Eu acho que vocês já sabem. Olha só. Não é coincidência que isso aqui parece uma árvore. Sabem que órgãos são esses aqui, né, pessoal? São os nossos pulmões, não é? O que os pulmões fazem na nossa respiração? Eles seguram o ar lá dentro do pulmão até que o nosso ar passe pela faringe, laringe, traqueia, 2 brônquios. Os brônquios se dividem em uma árvore gigante, que são os bronquíolos, onde o ar entra. E lá na pontinha dos bronquíolos tem os alvéolos pulmonares. Lembram dessa imagem? Lá nos alvéolos pulmonares tem várias célulazinhas de sangue. Olha só, tudo célula de sangue. E essas células vão passando toda hora por ali. O sangue está correndo por aqui, pessoal. As células vão passando por aqui para pegar o oxigênio que entrou nesse espacinho de ar aqui. Pega o oxigênio, joga para fora o gás carbônico, certo? E aí continua seu trajeto e volta para o corpo todo. Entenderam, gente? A troca de gases acontece nos pulmões. Agora vamos entender de que maneira que eu consigo relacionar o sistema respiratório e o circulatório. Vamos lá? Então, vamos pensar que eu sou uma célulazinha de sangue. A célula de sangue que carrega o gás oxigênio é a hemácia. Essas são as hemácias do nosso corpo. Bem tchucu-tchuquinhas, bem pequenininhas. E essas células aqui, elas têm uma função, que é carregar o oxigênio pelo nosso corpo. Por sinal, a cor das hemácias é vermelha. Por que ela é vermelha? Porque ela tem um pigmento chamado hemoglobina. Não se preocupem com os nomes, que vai explicar bem certinho para vocês depois, mais resumidinho, tá bom? Então, todas essas células aqui estão saindo desta veia.
esta veia, como ela é uma veia, então ela leva o sangue que sai do corpo e vai para o coração. Mas aqui no coração, para onde que ela vai? Ela entra por aqui, ó, por esse espacinho, por essa veinha aqui. Entrou por aqui, olha aqui a pontinha dela, ó. Foi parar no átrio direito. A parte de cima do coração são chamadas átrios, por onde o sangue entra. Entrou pelo átrio direito, já vem aqui para baixo, ventrículo direito. Estão percebendo que o sangue está azul, aqui representado como azul? Representado como azul porque é um sangue rico em gás carbônico, que é o CO2, gás carbônico. Então, o sangue chega no coração rico em gás carbônico. Daí, o nosso coração tem 2 trabalhos. O primeiro deles é pegar esse sangue rico em gás carbônico e mandar para esse lugar aqui, ó. Mandar para os nossos pulmões, para os 2 lados. Mandando o sangue para os pulmões, vai acontecer a troca dos gases nos alvéolos pulmonares. Aí todo o sangue que tá ali vai deixar o gás carbônico e vai pegar um oxigênio. Daí, depois que o sangue foi para os pulmões, o que o sangue faz? Não representa mais como azul, porque não tem mais gás carbônico. Agora tem o gás oxigênio no sangue. Representa então como vermelho. E aí o sangue vai voltar para o coração. Entenderam, pessoal? Que o sangue vai 2 vezes para o coração? Quando sai do coração para ir para os pulmões, para deixar o gás carbônico e pegar o gás oxigênio. E depois ele sai do coração, do pulmão e volta para o coração. Quando ele volta para o coração, agora sim que ele já está representado em vermelhinho aqui, ó. Ele não volta mais para lá, ó. Então, ele veio do corpo, átrio direito, ventrículo direito, daí o coração faz a sístole, certo? E a diástole. Na sístole do coração, ele manda o sangue aqui lá para os pulmões. Pulmão direito e pulmão esquerdo, certo, gente? Acontece a troca de gases nos pulmões. Depois que trocou os gases, o coração recebe de novo o sangue do pulmão. Mas não é mais o sangue que está sujo com gás carbônico. Agora é o sangue bom para ir para o corpo todo. Então, o nosso coração recebe o sangue que volta dos pulmões no átrio direito, vai para o ventrículo direito e aí tem uma passagem especial aqui, ó. Por trás dessa artéria aqui, ó, gente, tem um caninho especial aqui que vai levar o sangue vermelho, ou seja, com gás carbônico, que é só o O2, para a nossa artéria principal, que é a artéria aorta. Certo, gente? E essa artéria aorta aqui, que tem várias divisões, que vai levar o sangue rico em gás oxigênio para todo o nosso corpo. Conseguiram entender? Eu sei que é muita informação, mas vejam bem. Resumindo, existem 2 circulações. A pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação é coração, pulmões, coração. E ela acontece quando o sangue sai dos pulmões e vai para os... sai do coração e vai para os pulmões para ser oxigenado. Depois que ele foi para os pulmões ser oxigenado, ele volta para o coração para dar mais uma sístole bem forte e para ele ir para o corpo todo. Depois que deixou o oxigênio em todo o corpo, ele volta para o coração, porque ele precisa ir para os pulmões ser oxigenado. Aí ele volta para o coração para ter força aí para o corpo todinho. Aí deixou o oxigênio pelo corpo todinho, ele volta para o coração, porque tem que ir para os pulmões de novo pegar oxigênio. Entenderam, pessoal? É isso. Sistema cardiovascular. São 2 circulações. A pequena, estou repetindo, que é coração, pulmões, coração. E a grande, que é coração, corpo todo
coração, que é o caminho do sangue, certo? Muito bem. Não se assustem, não se apavorem, que a prof vai explicar e vocês vão entender. Gente, quando a gente fala sobre o sangue, a gente sempre pensa que ele é um líquido vermelho, não é? Mas não é. O nosso sangue, ele só é vermelho porque ele é cheio dessas hemácias. E essas hemácias são essas célulazinhas que vocês viram no nosso laboratório, da nossa escola. Que estamos com saudade, né? Então, pessoal, as hemácias, elas são assim, ó. São células, certo? E elas têm esse formatinho aqui. Por quê? Porque uma bolinha de oxigênio cabe bem certinho aqui, pessoal. Então, ela pega esse oxigênio e transporta pelo corpo, certo? E aonde que ela pega oxigênio? Nos pulmões. Muito bem. O nosso sangue, gente, ele é formado por 3 tipos de células. Que são as hemácias, como o prof mostrou para vocês ali. O segundo tipo de célula são os glóbulos brancos. E o terceiro tipo de célula são as plaquetas, certo? Olha só, vou mostrar para vocês como é que funciona. Os glóbulos vermelhos, então, eles estão em muito mais quantidade que os outros, porque tem que transportar, cada um aqui, gente, vai transportar um oxigênio. Então, tem que ter muito para transportar para o nosso corpo inteirinho, né? Certo? Olha só. Então, também aqui misturadinho nesses glóbulos vermelhos, vão aparecer mais umas bolinhas que são branquinhas. E mais as outras célulazinhas que a prof vai mostrar para vocês, que são as plaquetinhas, vou representar por estrelinhas. O que que são? Os glóbulos brancos. Os vermelhos transportam oxigênio, certo? Os glóbulos brancos, pessoal, olha só que bonito que eles são. Eles fazem a defesa do nosso corpo. São os soldadinhos de defesa do nosso corpo. Então, quando a gente se machuca, por exemplo, a gente caiu e ralou o joelho, certo? Aqui, ó, caiu e ralou o joelho. Conforme o lugar onde eu caí, é claro que tem micro-organismos no chão que entram aqui no nosso corpo, por esse corte que eu fiz, porque é uma porta de entrada para o nosso corpo isso aqui, né, gente? E o que é que acontece aqui? Imediatamente, quando eu cortei, os glóbulos brancos vão nesse lugar ali para tentar matar todas as impurezas, os bichinhos ruins que vão tentar entrar no nosso corpo. E aí os glóbulos brancos vão destruir os micróbios que podem entrar por ali, certo? Agora, por que será que para de sangrar? Se eu fiz um cortei os capilares do meu joelho, por exemplo, por que parou de sangrar? Porque junto com os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos do nosso sangue, existem as plaquetas. E as plaquetas, pessoal, elas são pedacinhos de células, são fragmentos. E o que elas fazem? Elas vão até esse lugar aqui, onde a gente se machucou, e vão colocando-se assim, ó, uma em cima da outra, até que tampa o buraco e não sai mais sangue. É incrível, não é? É muito bonito. O nosso corpo é lindo. 3 tipos de células que formam o nosso sangue: glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas. Os glóbulos brancos eu também chamo de leucócitos. As hemácias também são os glóbulos vermelhos. Tá bom, pessoal? E as plaquetas são o quê? São os soldados que estão prontos para defender o nosso corpo. Vamos lá. Vocês sabiam que o sangue é um tipo de tecido? É verdade. É o único tecido líquido do nosso corpo. Passa a mão na sua pele. A sua pele é um tecido epitelial. O que isso significa? Que é um conjunto de células parecidas que têm a mesma função. Então, é um tecido. Maravilha? O nosso sangue é exatamente a mesma coisa.
É um conjunto de células que tem a mesma função. Por isso que é um tecido. O único tecido líquido do nosso corpo é o sangue. Combinado, gente? Agora tá fácil, bem tranquilo. Eu sei que se ficarem dúvidas, vocês podem chamar a prof e a gente vai se entender. Tá legal? Pessoal, bem rapidão aqui, eu não quero que vocês vejam a resposta, então eu vou fazer isso aqui. Bem rapidão. Impulsiona o sangue para todo o corpo. Quem é? Coração. Maravilha. Por meio desses vasos ocorrem as trocas gasosas. Tem que ser aqueles vasos bem fininhos para que deixem o oxigênio e peguem o gás carbônico de volta. São os capilares. Muito bem. Por meio delas, o ar entra e sai do nosso corpo. Por meio de quem que o ar entra e sai do nosso corpo? Das nossas vias aéreas ou fossas nasais. Certo, pessoal? Tá aqui a imagem, ó. Conduz o sangue que sai do coração e que eu represento por vermelho. São as artérias. Olha, pessoal, aqui é uma artéria, aqui é uma veia. Olha como ela é bem mais grossa do que a veinha aqui, certo? Dá uma olhadinha que a artéria é bem mais grossa do que a veia. Então, ela é mais grossa para o sangue poder sair do coração com muito mais força sem ela arrebentar, né? Artéria. Ó, aumentam e diminuem de tamanho, fazendo com que o ar entre e saia deles. Com que o ar entre e saia. São os pulmões. Super fácil. E agora, conduz o sangue que entra no coração. Se as artérias conduzem o sangue que sai do coração, o sangue entra no coração pelas veias. Muito bem, muito bem. E muito fácil, né, gente? Olha só. Coração, bem no meio dos dois pulmões, num lugar chamado mediastino. Como se chama o lugar onde fica o coração no corpo humano? Mediastino. Gente, olha só. Por que é importante que o coração esteja bem próximo dos dois pulmões? Porque eles trabalham em conjunto. O sangue que está no coração precisa ir para os pulmões para ser oxigenado, para receber oxigênio. E depois tem que voltar para o coração de novo para ir para o corpo todo. Certo, gente? É por isso. Bem fácil a resposta. Agora, olha essa questão aqui, pessoal. Como é que a gente poderia fazer diferente, pessoal, para colocar o coração e os pulmões no nosso corpo de alguma outra forma? Como é que seria o funcionamento do nosso corpo? Seria muito mais difícil, vocês não acham? Vocês não acham, pessoal, que é tão importante o coração e os pulmões estarem assim bem pertinhos, porque eles trabalham em conjunto, certo? Para que não falte oxigênio, para que não gaste o oxigênio até que o sangue chegue no coração para poder mandar para o corpo todo. Porque todos os nossos órgãos, não só a nossa pele, também precisam de sangue, certo? Por sinal, o fígado ele é escuro assim, gente, de tanto sangue que ele tem. Entenderam, pessoal? Muito bem. Gente, é muito fácil. Não vou mostrar aqui, tá bom? Vamos tentar resolver juntinhos. Apenas o sistema digestório é responsável pela nutrição do corpo? Será que sim, gente? Claro que não, pessoal. Nutrir o corpo, pensem bem, o oxigênio também é uma nutrição para o nosso corpo. E quem vai nutrir o nosso corpo nesse caso aí, do oxigênio, é o sistema respiratório. Muito bem. A respiração é um processo que ocorre separado da digestão e da circulação sanguínea. De fato, a respiração acontece separado da digestão, mas a circulação não, né, pessoal? Precisa da circulação, senão não adiantaria nada trocar os gases nos pulmões, né? A energia dos alimentos somente é liberada no organismo com a presença do gás oxigênio, certo?
certo, certíssimo. Precisa do gás oxigênio, tá bom? Os músculos não participam do processo de respiração. Pera aí, vamos ver aqui. Lembra que a prof falou que tem um músculo aqui embaixo? Que quando ele se contrai, quando ele desce, os pulmões enchem de ar? Esse músculo é o diafragma. Então, é claro que eles participam do processo de respiração. Certo? Por isso que está errado. Aqui fala que não participam. E participam sim. O gás oxigênio entra no corpo humano por meio do sistema respiratório. Certo ou errado? Certíssimo. O gás carbônico produzido durante o processo de liberação de energia dos alimentos passa para o sangue e depois para os pulmões, onde é eliminado pela expiração, porque escreve com X. Maravilha, certíssimo. Sistema circulatório, os meus alunos já sabem tudo. Depois a prova vai gravar o vídeo do sistema urinário, que é bem mais tranquilo, bem mais fácil, tá bom, gente? Beijo, amo vocês.